Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Agile Think, com um parceiro muito querido da Peer Cloud, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao nosso webinar, né, aos nossos encontros semanais. Espero que seja prazeroso, divertido e que você conheça muita gente bacana nessa noite. Seja muito bem-vindo. Bacana. Estou bem empolgado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Ótimo. Pessoal, eu vou passar para vocês rapidinho um institucional nosso, só para dar uma ideia para vocês do que está acontecendo, as coisas que nós estamos fomentando na Agile Think. Ok, Leandro? Quer falar alguma coisa? Não, segue lá. Já segue lá, depois eu entro. Bora para a apresentação. Combinado. Opa! Estão vendo aqui? Tranquilo? Espera que tem um delayzinho, tá, gente? Mas já vai passar. Agora tá ok? Todo mundo tá vendo? Sim. Marcelo, bora. tá vendo? Tranquilo? Tô vendo. Uhum, então tá bom. O que a gente está aprontando? Vamos lá. Muito bem, estamos aprontando muitas coisas, pessoal. Um pouquinho de nós, né? A Agile Think é uma empresa há 5 anos, há um pouquinho mais já de 5 anos no mercado. Temos aqui presentes hoje Leandro Stock e André Vidal, sócios fundadores da Agile Think. Aqui vocês encontram o nosso Linktree, onde estão todas as informações de próximos webinars, treinamentos, nossas redes sociais, e é muito legal que também tem lá uma lista VIP, porque em breve estaremos lançando o nosso site. Então, nesta lista VIP, vocês conseguem receber algumas informações, algumas dicas antecipadamente. Então, é super bacana, ok? Temos também os próximos treinamentos que acontecem amanhã e sexta-feira, de técnicas de priorização e de retrospectivas eficazes, com nosso amigo e parceiro Silas Serpa, da Inovem Pro, e esses cursos realmente estão imperdíveis. Estamos com as últimas vagas para técnicas de priorização, já temos quase 50 inscritos por aí, então corre lá porque tá bem bacana, tá, pessoal? Outras coisas, a nossa agenda de webinars, né? O próximo webinar dia 8, de introdução, o dia 8, hoje, né, o nosso webinar dia 8 de FinOps, né, com o Marcelo, aqui os treinamentos que eu já falei para vocês, dia 13 de LGPD, com Letícia Batistelli e o Regis Bronzatti, super tops no tema, ok? Depois outro webinar de empreendedorismo com impactos e tudo mais com Marina Tobias, com o professor Farhad no dia 22, com fusões e aquisições no mundo VUCA, e um webinar com o Thiago França, também um parceiro e amigo nosso, de uma maneira 100% comprovada de passar no PMP e melhorar seu inglês sem gastar muito dinheiro. O Thiago, Marcelo, ele passou com self-learning, com autoestudo, ele estudou, ele montou a forma dele e passou no PMP de primeira, né? E o último webinar, muito legal, e o último webinar de Dragon Dreaming com o Silas Serpa. A gente participa também, a gente fez ontem um treinamento super top com o Vidal, fez de gestão ágil de produtos. Estamos nessa grande ação social da Agilidade contra a Fome, indo para Agilidade contra a Fome temporada 2. E ainda temos um treinamento que tem vagas abertas, que é de Kanban. Então,
Caso você queira ajudar, o preço de uma cesta básica, você tem um treinamento super top, né? E aí vindo a segunda temporada, então estamos junto nessa. E por último, Marcelo, o treinamento da própria Letícia com esse voucher para vocês aqui que estão no webinar, de desconto para o treinamento de LGPD aplicado aos negócios. São vários palestrantes que farão vários módulos e tá bem bacana esse treinamento para a gente entender. E ela vai trazer esse tema no próximo dia com a gente, ok? Agora sim, acredito que já temos um quórum bacana aqui para você começar. O palco é todo seu, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Legal. Obrigado, Débora, pessoal do Agile Think, por ter me convidado para falar um pouquinho sobre esse tema de FinOps e CFM. Eu quero, né, nesses próximos minutos, aí, compartilhar um pouco do que a gente tem vivido. E eu sou fundador da Peer Cloud. A Peer Cloud é uma empresa que nasceu há 4 anos atrás, trabalhando especificamente em otimização de custos em infraestrutura em nuvem. Então, é um tema que a gente está bem familiarizado e como eu já vi que a gente tem um pessoal buscando bastante essa área de introdução, né? Nunca ouviram falar do tema e etc., eu vou tentar trazer um fundamento bacana, mas também trazer um pouquinho mais para o nosso dia a dia, talvez menos teórico e mais do nosso dia a dia, para pelo menos você sair com uma bagagem relevante para o seu dia de amanhã, para a semana que vem, para você poder pensar e amadurecer em relação a esse tema e, eventualmente, até implementar na sua empresa. Débora, a gente pode rodar aquela pesquisa agora? É possível? Então, com certeza. Legal, a gente só fez uma pesquisa e eu queria só que vocês respondessem rapidamente, perguntando qual que é a posição de vocês dentro da empresa, até para a gente poder personalizar um pouquinho mais o webinar, digamos assim. A gente já sabe que tem muita gente introduzindo ainda, né, novo para o tema, mas eu queria saber como é que está os cargos de vocês, como é que eles estão divididos aí. Então, só estou dando uma olhada aqui. Ok. Vou dar 2 minutinhos aí até para... já temos 19 de 30 participantes. Legal. Então tá. Então a gente tem... Opa! Cadê? Votem de novo, pessoal. Dê um refresh aqui na tela. Pronto. É que ele tem um timing, Marcelo. E se o pessoal não responde a tempo, ele... Mas a gente já está 22 de 30, já está bom, olha. 5% Isso. Gestor de TI, Scrum Master 5%, Product Owner 15%, Coordenador quase 20%, Diretor 5%, Arquiteto 10%. Ok. A gente está com uma equipe bem diversificada, mas é legal até, justamente porque o FinOps fala de integração, tá? Então já deu para ter uma boa ideia. Bacana, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui e, assim, eu gosto mais de usar, não é uma apresentação, prometo que não é uma apresentação muito massiva, mas eu gosto de usar para ilustrar o que eu estou falando. Só um minutinho. Legal. Estão conseguindo ver minha tela, Débora? Acho que sim, correto? Sim. Bacana. Estamos sim, perfeito. Então, só para dar uma breve introdução aqui, o que a gente vai falar, um pouquinho da nossa agenda. Primeiro, eu vou compartilhar rapidamente interesses pelo tema. O tema de otimização de custo, alguns números importantes quando a gente fala de otimização de custo, quando a gente fala sobre FinOps, tentar definir também o que é FinOps, ok? Eu quero compartilhar um pouquinho de um framework que nós na Peer Cloud nós utilizamos quando nós introduzimos um trabalho de FinOps ou CFM nos nossos clientes, e finalmente falar de governança e deixar 3 considerações finais aí para vocês, tá bom, pessoal? E acho que no final, Débora, o que você prefere? O pessoal pode fazer perguntas no meio ou é melhor esperar para o final? Olha, aí é o que você melhor entender para você, Marcelo. A gente já teve palestrantes que
as pessoas perguntavam no meio e interagiam, outros que apresentaram e ao final fizeram perguntas, como você se sentir à vontade. E vocês também, pessoal, sintam-se à vontade aqui conosco. Tá bom. E você prefere? À medida que a gente for indo, como nós vamos começar numa introdução e terminar em algo um pouco mais avançado, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando, tá? Eu só não sei como é que vai aparecer aqui na tela. Vamos ver isso. Aí, Fique tranquilo, eu faço a curadoria das perguntas para você, Marcelo. Eu vou pegando as perguntas que colocarem aqui e vou selecionando e ao final eu faço as perguntas e falo quem fez a pergunta e sem problemas, eu faço essa curadoria. Legal. Beleza? Legal. Excelente. Excelente. Fechou. Então vamos lá, pessoal. Primeiro falando um pouquinho sobre o interesse pelo tema otimização de custo. Quando você utiliza esse tema, otimização de custo, e você vai no Google Trends, nos últimos 4 anos, você vê que a busca por esse tema aumentou. E quando você tem aí o azul, custos em AWS, custos em Azure, que é da Microsoft, e Google Cloud Costs, tá bom? A expressão em inglês. Então, você vê que a AWS você tem muito mais procura do que Microsoft, do que Google, mas as três, principalmente Microsoft e AWS, você vê que tem um grande crescimento ao longo desses últimos 4 anos. E se você for reparar nesse gráfico que eu estou compartilhando com vocês, vocês podem perceber que existem 4 barras cinzas, tá bom? E é importante essas barras cinzas porque elas representam o vale nesse período. E esse vale é bem na época de dezembro, da virada do ano, ou seja, época que muita gente está de férias, as empresas estão replanejando muitas coisas, então é quando a procura por esse nome, custos em nuvem, AWS Cost, Azure Cost ou Google Cloud Cost, ele cai um pouquinho, mas nos últimos 4 anos ele vem crescendo de maneira significativa, tá bom? Quando a gente pega isso, a gente faz um breakdown por regiões, então eu peguei Estados Unidos e Brasil, você consegue perceber que Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos, 68% da procura por custo em nuvem são procuras relacionadas à infraestrutura na AWS, Amazon Web Service. No Brasil, 76%, esse número é maior. Microsoft, a gente está empatado ali, 24%, 23%, e Google, 9% e 0% no Brasil. Ou seja, a AWS ainda é muito mais expressivo de estrutura de custos, ok? Então, muitas das coisas que eu vou acabar falando aqui para vocês vai acabar sendo voltada um pouquinho para o mundo AWS, justamente para tentar englobar boa parte das pessoas que estão presentes por aqui. Bom, alguns números importantes, e que números importantes são esses? São quando a gente fala de gastos em nuvem pública, tá? E aí, principalmente, a gente está concentrando em AWS, Microsoft e Google. Bom, acabou de sair um survey, né, uma pesquisa do State of Cloud, que representou o que aconteceu em 2019 e como as enterprises estão olhando para 2020. E olha que interessante, que 82% das enterprises, e por enterprise nós entendemos empresas com mais de 1.000 funcionários, 82% dessas empresas dizem que administrar o custo em nuvem é o segundo maior desafio delas para 2020. Ficou atrás apenas de segurança com 83%. Então, por mais que seja o segundo tema mais popular entre as enterprises, segurança ficou 83% e administrar custo em nuvem ficou logo em segundo lugar com 82%. Ou seja, é um tema que está sendo muito valorizado pelas enterprises, ok? Na prioridade para 2020, pelo 4º ano seguido, 73% dessas empresas responderam que redução de custo é a principal iniciativa do ano. E quando a gente olha para o Brasil, isso ainda é muito maior, porque a gente teve o disparo do dólar, né? Uma instabilidade muito grande na nossa moeda. Então, 73% das empresas falam que é o principal desafio de 2020 é a redução de custos de nuvem pública. E 23, em média, as enterprises ficaram 23% acima do orçamento anual delas de nuvem. Tá? Além disso, existe uma expectativa de 47% de crescimento de gastos em nuvem para 2020. Ou seja,
Eles tinham um orçamento, estouraram esse orçamento em 23%, e existe uma expectativa deles crescerem em 2020 47% em relação aos gastos deles que eles tiveram em 2019. Então, a gente vê que o consumo em nuvem ele tem aumentado ano após ano em duplos dígitos, desde 2008, quando você tem aí o lançamento da AWS, e são números expressivos quando a gente fala de enterprise. Muita empresa migrando para a nuvem. A gente teve algumas pessoas aqui falando que a minha empresa está migrando para a nuvem. E eu acho que uma coisa legal, interessante de colocar aqui é o seguinte: a nuvem é muito bacana no início, né? Então, você manda as suas aplicações para a nuvem, você tem uma N flexibilidade nesse sistema, mas se você não tem uma boa gestão, se você não tem uma boa governança, você vai vendo o seu budget, o seu orçamento estourar, como a gente pode ver nesse slide, que para a maioria das empresas, em média, estourou em 23% esse orçamento. E depois a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo os principais agressores e como é que a gente faz para mitigar isso. Agora, esse é um slide muito importante. As enterprises estimam que 30% dos seus gastos em nuvem são desperdiçados, são recursos ociosos, são recursos que eles não utilizam. Isso representa cerca de 12 bilhões de dólares por ano. Então, 12 bilhões de dólares gastos em recursos computacionais são desperdiçados, ok? E aí só um parâmetro interessante, a AWS reportou o primeiro quarter deles, o primeiro quarter deles de 2020, um faturamento pela primeira vez acima de 10 bilhões de dólares. Então, olha esse contraste. As empresas gastam 30%, desperdiçam 30% dos seus recursos, o que equivale a 12 bilhões de dólares. A AWS, por um outro lado, fala que o faturamento dela do primeiro quarter foi 10 bilhões de dólares. Então, é como se a gente falasse que a gente está praticamente dando um quarter de faturamento para uma nuvem pública. Então, eu acho, para mim, esse número é bem expressivo para a gente colocar relevância no assunto e aprofundar isso que a gente está falando. Bom, então é o seguinte, o que é FinOps, tá bom? Essa é uma descrição da FinOps Foundation. A Peer Cloud é membro dessa organização e é uma organização que ela, basicamente, o intuito dela é disseminar a cultura FinOps entre as empresas. E, basicamente, eles definem da seguinte maneira: FinOps é um modelo de operação de cloud computing. Então, o FinOps aumenta o valor da nuvem para a empresa, unindo áreas executivas, tecnológicas, financeiras, com um novo grupo de processos. Tá? E o FinOps Foundation ele vai dizer o seguinte, que FinOps tem 3 fases: informar, otimizar e operar. Então, basicamente, informar, ele vai dizer que é quando você dá visibilidade para o stakeholder, né, para os seus clientes, para as suas áreas, de como é que é o orçamento dele, de como estão os gastos dele, de benchmark e etc. Depois a gente passa para a segunda fase, que é otimizar, onde você, propriamente dizendo, você pega um recurso computacional que você está gastando $100 por mês e agora a ideia é a gente otimizar isso. É trazer esse número de 100 para 80. E aqui eu vou abrir um pouco depois mais em detalhes, como eu acho que é muito simplista a gente falar de otimização, tá? E finalmente operar. Operar é você fechar o ciclo. Você informa para eles, você otimiza, você executa e você avalia o que aconteceu e você volta novamente para o informar. Informar, otimizar e operar. E aqui você pode quebrar isso para as diferentes squads, para os diferentes projetos, para os diferentes centros de custo da sua empresa. Cada um deles podem estar em momentos diferentes, tá? Qual é o problema que eu tenho? Eu acho que, por mais que a gente faça parte da Fundação FinOps, eu acredito que a visão de otimizar ela é muito simplista. Quando você vai estudar ali, eles acabam dizendo, poxa, você pode contratar uma RI. Uma RI, ela significa Reserved Instance, né? Instância reservada. Ou seja, você chega para a nuvem e fala, olha, eu vou precisar usar essa máquina durante os próximos 12 meses. E aquela máquina que custaria, um exemplo, $50 por mês, eles fariam por $30 ou $35 por mês,
porque você está fazendo um comprometimento de utilizar ela por 12 meses. Mas isso é muito simplista. Eu acho que existem mais coisas que a gente precisa estudar, existem mais coisas que a gente precisa explorar quando a gente fala em otimização. Por isso, na Peer Cloud, nós desenvolvemos um framework de cloud computing, quando a gente fala em otimização de custos. Então, quando nós entramos para um cliente, e na verdade a gente não fala nem em otimização de custo. Por quê? Quando você fala em otimização de custo, você está falando simplesmente em eu estava pagando $100 e agora eu estou pagando $70, estou pagando $60, estou pagando $50. Embora isso seja importante, você vai perceber que isso não é o principal, não seria somente isso. Você precisa de algo muito mais complexo do que apenas otimização de custo. Você precisa de um framework que te ajuda a fazer uma gestão, que te ajuda a fazer uma integração de todas as áreas em prol do mesmo tema. O que é? A gestão de cloud computing e a otimização de custos do seu ambiente em nuvem. Então, assim, quando a gente fala de reduzir custos, é um mito. Por quê? Redução de custo não é uma área só ou não é uma pessoa só que vai fazer. Então, você não vai chegar na sua empresa amanhã e falar assim, gente, eu vou começar um trabalho de redução de custo aqui e o que vocês precisarem eu estou aqui e, enfim, mãos à obra. Reduzir custo, nós precisamos, como a gente leu ali na definição de FinOps, nós precisamos envolver todas as áreas. E a gente tem aqui na palestra pessoas que são diretores, né? Então você pode ser o fundador da empresa, um diretor financeiro, um diretor de operação, um diretor de tecnologia. Então é uma área muito importante porque a gente vai quebrar aqui, nós temos 7 pilares que nós trabalhamos e alguns pilares vocês vão ver que são executivos. Você precisa da área intermediária, que é a área de gestão. Você vai ver que tem alguns pilares que são de gestão e finalmente você tem pilares que são de produção, do pessoal de desenvolvimento, do pessoal de arquitetura, como a gente tem pessoas aqui. Leandro, acho que alguém fez alguma pergunta? Eu só vi que saiu alguma mensagem aqui na tela. Fez sim, Marcelo. 2 perguntas nós já temos. Nós temos uma pergunta do Marcos e uma pergunta do Stock. A pergunta do Marcos é o seguinte: empresas que possuem nuvem pública no Brasil podem aproveitar o momento para crescer seu mercado no país? Ficou muito baixo aqui para mim o seu volume, eu não sei se foi o seu, mas eu entendi que empresas que possuem nuvem pública no Brasil podem aproveitar o momento para crescer seu mercado no país? Sim, sem dúvida nenhuma. E a gente tem visto nos últimos, eu vou dizer assim, 2 anos, isso acontecendo bastante, tá? Clientes que estavam em infraestrutura em nuvens nos Estados Unidos, por exemplo, empresas americanas, olhando alternativas aqui no Brasil para não dolarizar mais a sua infraestrutura, tá mais próximo, de repente, de um data center e não ter um custo, geralmente na nuvem você tem um custo de data transfer, que é a saída de dados da nuvem para a internet. Então, se a sua aplicação é muito alta ali, às vezes compensa você vir para uma empresa local, às vezes com um custo muito mais agressivo, e não somente agressivo, mas também você não fica refém do dólar, tá? Então a gente tem visto isso sim. Outra coisa que nós temos visto, empresas que estão pegando aplicações legado, tá? Aplicações monolíticas, digamos assim, que na nuvem ela vai acabar saindo mais caro. Isso é importante dizer. Se você pegar uma aplicação sua que roda 24/7, você tem ela virtualizada hoje, você colocar na nuvem, legal, você vai ter uma layer de segurança que provavelmente você tinha que se preocupar no seu virtualizado, você vai ter uma layer de redundância que provavelmente você tinha que se preocupar, mas quando você olha uma máquina rodando 24 horas aqui, uma máquina rodando 24 horas no virtualizado, a nuvem sempre vai ser mais cara. Por quê? Porque a nuvem não foi feita para isso. A nuvem não foi feita para você pegar a sua aplicação, jogar lá do mesmo jeito que rodava no seu virtualizado, do mesmo jeito que rodava no seu data center. A nuvem foi feita para você tomar proveito de N iniciativas que eles têm, como, por exemplo, você só consumir o que você realmente precisa. Então, imagina assim, você é um varejo, ok? Você tem momentos de sazonalidade muito grande. Então, no mês que você não tem sazonalidade,
você vai diminuir a sua frota de máquinas que você está rodando. Se você tem um data center local, você precisaria o quê? Você precisaria comprar máquinas para ela conseguir aguentar a sua sazonalidade do ano todo. Então, é exatamente nesse aspecto que a nuvem começa a trazer diferenças gritantes para você. Um outro exemplo, poxa, eu tenho um ambiente de desenvolvimento. Se você tem um data center local ou virtualizado, você já pagou por aquilo. Se aquele servidor estiver rodando 24/7 ou não, é a mesma coisa para você. Quando você fala da nuvem, depois das 6 horas da tarde, você pode desligar aquilo e só religar às 9 da manhã. E a gente vai falar um pouquinho dessas iniciativas. Ou seja, a nuvem, ela consegue ser mais barata se você souber aproveitar ela, ok? Então, voltando à pergunta, eu acho que existem alguns casos que é mais relevante, sim, trazer para um fornecedor local. Ele falou como TOTUS, e para ERP, né? Então, esse tipo de empresa que ele está perguntando. Isso. Então, quando você fala, por exemplo, de ERP, ou quando você fala de SaaS até que nem tanto, mas que você tenha flexibilidade, a gente já viu muita gente rodando SAP HANA na nuvem e se você utiliza a nuvem dessa maneira que eu falei, você acaba tendo um resultado muito bacana, ok? Agora, se a sua aplicação, se o seu RP, ele é legado, ele é aquele tipo de RP, cara, ninguém toca nisso, de repente você está num fornecedor, num provedor local, virtualizado, a nível financeiro pode ser que seja melhor para você, tá? Agora você tem que começar a pensar, e a nível de integração? Esse meu RP, ele se integra com outras aplicações minhas? Quais outras? Eu vou ter uma transferência de dados entre o meu RP e essas outras aplicações. Como é que eu vou certificar que esses dados estão transferidos de uma maneira segura? Eu sei que não é muito o foco do workshop aqui, mas é só para vocês terem isso em mente, tá? Então, sim, você tem uma redução, mas eu acho que a pergunta é um pouco mais a fundo e cada caso é um caso para você responder isso. Perfeito. E a outra pergunta é do Leandro Stock. Então, projetos de IA, né, de inteligência artificial, colocando isso nos provedores de cloud, podem dar água com o andar da utilização pelo volume de dados trafegados? Eu só não entendi uma coisa. Pode dar o quê? Dar água, dar problema, afundar, né? Não funcionar, não ser positivo. Tá, olha só. Falando sobre inteligência artificial, falando sobre machine learning, data analytics, falando sobre deep learning, enfim, você tem que entender que a nuvem, muitas vezes, ela te dá o que a gente chama de PaaS, que é a plataforma como serviço, tá? Ela te dá essas ferramentas prontas para você consumir isso como serviço. Então, eu vou dar um exemplo. Poxa, eu tenho um sistema aqui, eu tenho um módulo, falando de inteligência artificial, que eu preciso imputar um texto e eu preciso ouvir esse texto em voz em português, ou em inglês, ou em mandarim, o que seja. Você pode montar essa aplicação por si mesmo. Agora, você pode se beneficiar, e aí tanto Microsoft como Google, quanto a AWS, eles te dão isso como serviço. Então, basicamente, você coloca esse texto num endpoint deles e eles te retornam um arquivo em áudio já transcrito aquilo. Então, a facilidade para você sair de 0 a um MVP é muito mais rápido numa nuvem do que quando você faz por si só, ok? Qual é um ponto importante que você tem que se atentar? Se esse é o core da sua empresa, eu não consideraria, e a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, eu não aconselharia você trabalhar tanto no PaaS. Eu aconselharia você montar mesmo o seu módulo de AI, porque é uma propriedade intelectual sua, você pode troubleshoot, né? Você pode verificar erros, você pode abrir o código. Muitas vezes, quando você fala de PaaS, você não consegue ver isso, tá? Okay. E a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. E em relação ao custo de tráfego, depende. Se você manter tudo aquilo dentro da sua VPC, que a gente chama, né, que é onde você mantém os seus dados na nuvem e você não expor aquilo para a internet, não, você não vai pagar muito de data transfer não, tá? De tráfego de dados.
Agora, se aquilo precisar sair, por exemplo, da sua aplicação e ir para uma outra aplicação, todo o stack, não só o resultado, né, mas todo o banco de dados, aí começa a ficar um pouco mais agressivo o valor. Mas assim, o ponto é, você precisa ter uma boa arquitetura para isso. Tá? Eu estou tentando falar rapidamente porque eu sei que eu já estou indo para um lado mais técnico aqui. Voltando aqui, quando a gente fala de otimização de custo, né, o framework que nós da Peer Cloud nós gostamos de utilizar, ele tem 7 pilares que eu queria compartilhar aqui com vocês. Bom, o primeiro pilar que a gente entende que é importante, aí a gente vai para o C-level, que a gente chama, para o nível de diretoria ou para o fundador, qual é a estratégia de nuvem da empresa? Quando nós estamos trabalhando com uma empresa específica, qual é a estratégia de nuvem que vocês têm? Ok? Isso é extremamente importante. Por quê? Como eu dei um exemplo, quando a gente fala de PaaS, né, plataforma como serviço, é muito bom, poxa, eu tenho um MVP que eu preciso fazer. Então, eu tenho a minha aplicação que eu digito um texto aqui, dou um Enter e eu tenho uma voz lendo aquele texto que eu digitei. As nuvens, como eu comentei anteriormente, os provedores, eles já te dão isso pronto, tá bom? Qual é a questão aqui? A sua funcionalidade fica atrelada àquele fornecedor, tá? Aquela funcionalidade não é sua. Então, amanhã ou depois, você não pode, poxa, o dólar foi para R$ 9. Você não pode pegar aquela sua aplicação, poxa, eu vou colocar aqui num provedor local que vai trabalhar, vai me cobrar em real. Por quê? Porque aquela funcionalidade você está utilizando como serviço daquele provedor. Você meio que casou com ele, tá? Então, aqui é muito importante um diretor, é muito importante um fundador, ele saber essa estratégia de nuvem, ele falar dessa estratégia de nuvem para a empresa, ok? Gente, olha, eu não quero ficar locked in para um provedor específico, eu quero ter essa flexibilidade de ir e vir. E você tem N prós e contras, tá? Você perde a agilidade, mas, por um outro lado, você ganha a propriedade da sua aplicação, tá bom? Enfim, pessoal, em cada um desses pilares aqui que eu estou falando, a gente poderia ficar facilmente 1 hora aqui conversando sobre isso. Então, se você tem alguma dúvida específica, pode falar, que eu tento ser o mais resumido possível, mas aqui tem bastante assunto em cada um desses pilares aqui que a gente vai estar comentando, tá? E esse de estratégia de cloud é um dos pilares que a gente demora, às vezes, 2 ou 3 dias para conversar, para entender onde os nossos clientes estão e como é que a gente pode ajudar eles a definirem. Por quê? Às vezes o diretor pensa uma coisa, mas a pessoa aqui embaixo, que é o desenvolvedor que está introduzindo o código, não está alinhado, não tem esse alinhamento, ok? Isso não passa pela pirâmide da empresa. Então, uma das coisas que a gente ajuda quando fala de redução de custo, quando a gente fala de gestão de custo, é alinhar todo mundo debaixo da mesma estratégia, tá bom? Depois a gente fala de administração de custo. Então, eu tenho a minha estratégia de cloud e como é que eu administro esses meus custos. E a gente fala um pouquinho mais do nível gerencial, né? Aquele gestor que é responsável pelo custo da nuvem. Quais ferramentas ele está utilizando para administrar esses custos? Se você tem um pulo, se você tem um aumento na sua infraestrutura, quanto tempo você demora para perceber que você teve aquele aumento e para reconhecer de onde veio aquele aumento? Tá? Então, esse pilar é extremamente importante. O que você está fazendo para você administrar esse custo e também dar visibilidade para outras áreas. Acho que teve uma pessoa aqui no chat que falou, olha, na minha empresa a gente já tem um squad de FinOps, ou estamos implementando um squad de FinOps, então provavelmente essa squad vai ser responsável pela administração, não só pela administração de custo, mas também da visibilidade desses custos para as outras squads, para as outras diretorias e saber se eles estão dentro do budget, se eles estão fora do budget e assim por diante. Eliminar desperdícios. E aí a gente já vai começando a ficar... não é tão técnico ainda, porque tem muita coisa que a gente tem desperdício e que a gente não necessariamente está falando tecnicamente, tá? Mas eliminar desperdício é um grande pilar aqui que a gente gasta muito tempo trabalhando. Como vocês viram no slide anterior, a gente está falando de 12 bilhões de dólares só em Enterprise, tá? Enterprise, empresas acima de $1.000. A gente tem startups que muitas vezes gastam mais do que Enterprise, porque nasceram na nuvem e são grandes consumidores de nuvem. Então,
eliminar desperdício. Quanto do que você tem na sua infraestrutura hoje, você realmente está desperdiçando? Isso é muito comum, tá? A gente tem clientes que... tem clientes nossos que estão com... Agora não, né? Mas quando a gente assumiu, com 30% de utilização de reserva de instâncias. Ou seja, 70% das máquinas deles eles estavam pagando e não utilizando. Isso não é fora do comum da gente falar isso. Ou você chega para ele e fala assim, cara, o que essa máquina está fazendo? E ele te responde, olha, não sei. Teve um cliente que foi interessante. A gente fez essa pergunta, o que essa máquina faz? Ele não sabia. Aí ele chamou um outro cara que também não sabia, que chamou um terceiro cara que também não sabia. Qual foi a solução que nós fizemos? Bom, vamos desligar essa máquina e esperar alguém gritar, né? Para ver o que é. Então, é muito comum nas empresas terem esse tipo de desperdício. E a gente nem está falando de otimização por enquanto, a gente só está falando em eliminar desperdícios, tá bom? Um quarto pilar que a gente ainda entende como um pilar executivo, acessos e políticas, tá? E aí eu não quero ser muito técnico aqui, mas basicamente é o seguinte, toda vez que você dá acesso para um desenvolvedor, você dá acesso para uma empresa terceira, você dá acesso para alguém entrar no seu ambiente, você tem que ter certeza que você está dando o mínimo de privilégio possível que aquela pessoa precisa. Depois a gente vai falar, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas qualquer coisa a gente tem uma segunda parte que a gente fala de como trabalhar o corpo executivo e o corpo técnico, né? Mas e a gente fala isso, você quer que o seu desenvolvedor tenha liberdade para ele fazer os testes dele, mas ao mesmo tempo você quer mitigar qualquer vazamento de segurança, você quer mitigar qualquer exploração indevida das suas máquinas. Nós trabalhamos com clientes que, quando nós vimos, existiam máquinas que tinha gente minerando Bitcoin naquelas máquinas e o cliente pagando por aquilo. Tá? Então, quando você fala de acesso e políticas, de repente o que a gente aconselha é, bom, eu vou separar os meus acessos por grupos, então eu posso ter o acesso do grupo do diretor, dos diretores, dos gerentes, dos desenvolvedores, dos terceiros, ou dividir isso por centro de custo. Cada caso é um caso, tá bom? Ou você pode falar o seguinte, poxa, se a máquina custar acima de, um exemplo, $500 por mês, ninguém pode subir sem autorização, tá? Mas esse pilar é importante porque acontece muito isso. Muito vazamento de custo, muito aumento de custo acaba acontecendo devido à pouca política e gerenciamento de acesso das pessoas. Aí toda a governança tem que estar junto, né, Marcelo? Tem que estar toda a parte de security mesmo envolvida nisso, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Exatamente. Olhar a rastreabilidade e tudo mais. A parte de security está junto, né? SecOps tem que estar lá. Exatamente isso. E é importante, quando a gente fala nessa parte de segurança, governança, aliás, é quando a gente começa a envolver todo mundo, né? Você não precisa ter, vamos supor, se a sua empresa ela só trabalha na região de São Paulo. Então, por que todo mundo tem que ter acesso a todas as regiões do mundo? Virgínia, Europa e etc. Então, você acaba reduzindo isso para você conseguir concentrar os seus esforços e enforçar uma política de governança, uma política de segurança maior, aonde realmente importa. Onde você não está atuando, não tem por que você estar aberto, todo mundo está aberto para poder girar alguma coisa que você não precisa ali. Tá? Foco no lugar certo, né? Foco, esforço e concentrar forças no local certo, né? Em tudo. Exatamente. Bom, o próximo ponto aqui que eu queria falar, o próximo pilar que a gente trabalha é na parte de automação. Desculpa. E automação, a gente fala desde ligar e desligar a máquina, aquilo que eu falei, por exemplo, você tem uma aplicação do seu back-office, tá? Que o back-office ele trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Das 8 da noite em diante, ninguém trabalha. Você não precisa daquela aplicação ligada, daquela máquina ligada. Então, você automaticamente, desligar uma máquina como aquela, ou a gente fala de automação, outra coisa bacana de automação, infraestrutura como código, na hora que você for fazer o deploy da sua aplicação, tanto no seu ambiente de QA, quanto no seu ambiente de staging, quanto no seu ambiente de produção, você trabalha aquele código como infraestrutura.
aquela infraestrutura como código, tá? Para quê? Para você garantir que, à medida que você move de um stage para outro stage, você mantém o mesmo código, você mantém o mesmo padrão, você mantém o mesmo recurso. Uma das piores coisas que existe, e isso, assim, 99% das empresas são assim, talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas é o quê? O desenvolvedor abre o console e ele sai fazendo tudo no console, tudo no console. Aí depois que ele trabalhou tudo no console, o ambiente de produção, de stage, desenvolvimento, né, desenvolvimento, ele vai para o ambiente de produção agora e ele tem que refazer tudo aquilo no console. E nunca é feito da mesma maneira, tá? Então, quando você fala de uma automação como código, de uma infraestrutura como código, isso evita, e aí a gente fala não só de otimização, reduzir custo de infraestrutura, mas a gente também fala do desperdício que as pessoas têm com pessoas. Tá? É muito comum a gente ter empresa superdimensionada, o número de funcionários superdimensionados para ficar apertando o botão, que a gente chama. Então, essa parte de automação, ela te ajuda a mitigar muito dessas coisas, tá? Por exemplo, uma outra coisa que a gente gosta muito dentro de automação, quando a gente fala de ChatOps, por exemplo, um desenvolvedor precisa de uma máquina XYZ. Eu quero dar liberdade para ele subir aquela máquina, mas aquela máquina precisa ter um tempo de vida, ok? Então, ele vai subir aquela máquina e vai falar, eu preciso dessa máquina por 8 horas, 7 horas, 10 horas. E você tem um script que automaticamente, depois daquele período, vai matar aquela máquina. Porque é muito comum desenvolvedor esquecer máquina ligada. E você, daqui a pouco, você está vendo, você está pagando a madrugada, você está pagando aquela máquina, sábado e domingo você está pagando aquela máquina. E no final, isso é o que compõe aqueles 30% de desperdício, aqueles 12 bilhões de dólares que nós vimos. Tá? Então, essa parte de automação também, a gente gasta bastante tempo introduzindo esses conceitos de automações. E, pessoal, aqui, eu não só falo, cada cliente está num momento diferente, mas dentro de um cliente, você pode ter múltiplas squads. Nós temos clientes com mais de 60 squads. Cada squad está num momento diferente também. Tá? Bom, finalmente a gente começa a falar de otimização. E aí sim, eu estou preocupado. Depois que eu já tracei a minha estratégia de nuvem, eu já entendi como é que eu administro meus custos, eliminei desperdícios, fiz minha política de acessos e já trabalhei nas minhas automações, agora eu vou parar, vou olhar e falar o seguinte, ok, quanto que eu gasto em cada máquina e como é que eu posso otimizar, tendo em vista esse framework todo que a gente está falando até agora. E aqui, poxa, você falar da AWS, existem mais de 77 maneiras, a última vez que eu contei, de você otimizar uma máquina só. Então, uma máquina você tem 77 maneiras, 77 possibilidades de otimizar ela. Você pode falar em grau de comprometimento, 1 ano, 3 anos. Você pode pegar e falar que, não, e se eu pagar aqui essa máquina à vista? Ou dá 50% à vista e 50% eu pago a prazo. Ou eu divido essa máquina em 12 meses. Ou eu trabalho para o leilão, que são as spots, blocks, enfim. Tem N iniciativas aqui e daqui a pouco eu vou compartilhar um gráfico que fala um pouquinho mais sobre isso, que você tem que olhar qual é a maturidade, qual a aplicação que eu estou rodando, tá bom? Pessoal, vão me dando um feedback se está muito hardcore aqui que eu estou falando, por uma aula um pouco mais de introdução, ou se está todo mundo conseguindo acompanhar isso que eu estou falando. Eu engato uma quinta às vezes e eu não paro, tá? Então, se vocês quiserem voltar num ponto específico, a gente já está acabando, eu vou falar do 7º pilar, e a gente pode abrir para perguntas em relação ao framework, tá bom? Pessoal, pode falar, pode abrir. Se tiver alguém perguntar, ninguém mandou pergunta agora. Marcelo, tá tranquilo, acho que tá todo mundo já no ritmo do FinOps, viu? Legal. O último pilar que a gente trabalha aqui são opções de contratação, tá? E aí, quando eu falo de opções de contratação, eu não estou necessariamente falando de reserva de instância, mas eu também estou falando de bring your own license, que a gente chama. Então, por exemplo, você tem um servidor Windows, que você tem uma licença Windows, você pode trazer aquela licença para dentro da nuvem. Isso compensa ou não?
Red Hat é uma coisa que vale a pena a gente estressar esse assunto também. E também a gente acaba falando de iniciativas até mesmo fora da nuvem, como vocês mesmos mencionaram. Poxa, vale a pena eu contratar um provedor local? Ou, por exemplo, CDN. Vale a pena eu ter a minha CDN com o meu provedor de nuvem? Ou vale a pena eu ter uma CDN com um terceiro? Tá? Então, essas opções de O que é CDN? Fala aí, fala, desculpa, vai contando sigla para nós. Desculpa. CDN é Cloud Distribution Network, ok? Então, o que significa, basicamente? Imagina que você tem um e-commerce, tá bom? Ok. Muito dos recursos que você tem no e-commerce, ele tem... Eu não sei se eu falei Cloud Distribution Network, desculpa, é content, tá? É content, é distribuição de conteúdo, tá? Ok. Muito desse e-commerce tem itens, tem arquivos que a gente chama estáticos, né? Então, imagina que o seu e-commerce é um e-commerce de móveis, tá? Você tem ali a foto de uma cadeira que vocês vendem. Aquela imagem, ela não muda, independente do browser que você está, independente do lugar que você está. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela imagem e a gente coloca numa CDN. A CDN, ela ao invés do seu... Vamos imaginar o seguinte, que a sua aplicação está nos Estados Unidos, mas o seu público é aqui no Brasil. Quando alguém faz um request para a sua aplicação, esse request ele viaja lá do Brasil até os Estados Unidos e volta, ok? Você acaba tendo uma latência grande. Latência é o tempo que o dado vai e volta até você, tá? Tô falando um pouco mais leigo, tá, pessoal? Para todo mundo entender. Quando a gente fala de CDN, a Akamai é um excelente CDN, sem dúvida nenhuma. Quando a gente... Cloudflare também, enfim. Quando a gente fala de CDN, a gente está falando de uma empresa que vai pegar aquela foto daquela mesa, daquela cadeira, que não precisa ficar na Virgínia, porque ela é estática, ela não vai mudar. Então, ela coloca em um que a gente chama de pontos de origem, pontos de acesso. Ela coloca em um ponto de acesso bem próximo do seu usuário. E aí, por exemplo, você vai falar de Akamai, poxa, os pontos deles são N's aqui no Brasil. Tem mais de 100 pontos de distribuição aqui no Brasil. Você pode colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Norte, Sul. Isso significa que aquele cliente, quando ele lê a sua página, tudo que for estático, ele vai buscar naquele ponto mais pertinho. De distribuição pertinho. Então, aquela imagem, que geralmente demoraria muito, porque eles têm vários kbytes ali, ele renderizaria muito mais rápido no browser daquele cliente do que se você tivesse na Virgínia, tá? Então, mas assim, se você é uma empresa que utiliza bastante CDN, então a gente leva isso em consideração. Vale a pena você contratar um outro CDN? E às vezes a gente não está nem falando de preço, a gente está falando de funcionalidade mesmo, tá? A Akamai, por exemplo, é um grande exemplo. Eles têm funcionalidades que você não acha nas nuvens. Os pontos deles eles têm muito maiores pontos de distribuição do que você acharia na maioria das nuvens públicas disponíveis hoje, tá? Então, opções de contratação é um bom exemplo. E aí, finalmente, para fechar, esse item, ele não é um dos pilares do framework, tá bom? Mas ele, na verdade, ele amarra tudo isso, tá? É ele que amarra a visão que foi definida pelo diretor da empresa, pelo C-level da empresa, é ele que amarra a responsabilidade do gerente de administrar aqueles custos e informar os diferentes centros de custos, os diferentes projetos dentro da empresa, as diferentes squads dentro da empresa, e é essa governança que coloca essa política para os desenvolvedores, para eles conseguirem agir de maneira responsável, porém sem perder a eficiência, tá? De maneira responsável que eu estou falando, de maneira acordada com toda empresa de como deve ser a gestão e utilização de nuvem pública, tá bom? Então, esse aqui, rapidamente, esse é o framework que nós utilizamos. Quando a gente chega em algum cliente, esses são os pontos que a gente faz um drill down ali e a gente monta processos para a implementação de cada um desses pontos.
Eu vou beber uma água se alguém tiver alguma pergunta. Eu acho que agora é um tempo bacana para fazer algumas perguntas do framework antes de eu seguir. E, Débora, aí eu queria te fazer uma pergunta, como é que a gente está de tempo também para eu me programar aqui? Estamos tranquilos, estamos meia hora aí, a gente vai até as 9, 9h10, normalmente, a gente sempre fica um pouquinho mais. Então, mais uns 20 minutos aí de fala, e aí a gente abre para perguntas. Tem uma pergunta boa aqui, que quando eu também fui olhar para o FinOps, né, a gente estuda muito e fala muito de DevOps, né? E aí o Leandro trouxe esse olhar aí para mim, no sentido de que automação, e isso eu achei uma pergunta boa, que é o que diferencia, tá? O olhar das pessoas que estão começando nessa jornada do conhecimento do FinOps. A automação é FinOps ou é DevOps? Pergunta da Kátia, hein? Pergunta da Kátia. Pergunta da Kátia. Legal. Aí eu vou responder da seguinte pergunta. O que você quer dizer por automação? Se a automação é o processo de abrir o computador e automatizar aquilo, a responsabilidade é do DevOps, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala agora, eu preciso ter uma melhor gestão de custo, vamos começar com gestão de custo, né? CFM, Cloud Financial Management. Eu preciso colocar agora um framework de gestão de custo na minha empresa. E um dos meus pontos que eu vou precisar avaliar quando eu falo em gestão de custo é a parte de automação. Para eu só consumir aquilo que eu preciso, ele é uma responsabilidade de FinOps também. Então, dentro de FinOps, ele é compartilhado. Por isso que eu falo, você vai ver que em um dos últimos slides, eu coloco assim, FinOps não é um projeto de uma pessoa só. Porque se você for tentar implementar FinOps, não vai dar certo. Você precisa de todas as áreas. Da mesma maneira que a Kátia, se não me engano, perguntou, poxa, mas a automação não é DevOps? Eu perguntaria o seguinte, mas estratégia de cloud não é FinOps, estratégia de cloud é o diretor que tem que falar. É a pessoa responsável pela empresa que tem que falar qual que é a nossa estratégia, ou pelo menos o diretor de TI. Administração de custos é FinOps ou é responsabilidade do gestor de infraestrutura? Então, o FinOps, na verdade, como eu falei no início, ele traz todas as áreas da empresa para um mesmo assunto. E a partir disso, cada um tem as suas responsabilidades. Tá? Então, a implementação da automação, sem dúvida nenhuma, é o DevOps que vai fazer. Mas ele precisa ser guiado. Né? Você tem um DevOps hoje que ele está lá codificando, está fazendo a infra dele, mas se ele não é guiado da seguinte maneira, cara, eu quero ter infraestrutura como código, muito DevOps não trabalha com infraestrutura como código. Ou melhor, vou até ir um pouco mais técnico. Nós estabelecemos dentro da empresa, para todas as squads, que nós utilizaremos, estamos na Amazon, nós utilizaremos o CloudFormation como infraestrutura como código. Ou não, eu quero ser um pouco mais agnóstico. Então, eu posso utilizar, Jesus amado, me fugiu agora todos os... o Terraform, desculpa, eu posso utilizar o Terraform como infraestrutura como código, eu posso utilizar um Ansible como estrutura como código, infraestrutura como código. E isso daí é uma decisão um pouco mais gerencial, mas que afeta também o trabalho do DevOps na hora da implementação, tá? E aí eu acho que é o escopo do FinOps reunir todo mundo e falar o seguinte, nós precisamos tomar essa decisão porque isso está impactando na gestão de custo. Ok? Fez sentido? Sim, fez. Legal. Mas é bem isso. As pessoas acabam confundindo exatamente essa linha tênue, né? De a automação em que você vai codar lá, fazer os códigos, fazer os scripts para rodar isso, e aí sim está dentro de DevOps, e a gestão de tudo isso, integração de tudo isso no nível de gestão mesmo, de custos e tudo mais, que aí vai para o FinOps. Isso. Não, e assim, eu já vi empresas, eu gosto muito desse modelo, que você dá visibilidade para o cara de DevOps de quanto ele está gastando. Porque a maioria das empresas não dá essa visibilidade. O cara sobe a máquina que ele quer, ele faz o que ele quer ali, e ele não sabe o quanto está impactando no final do mês. E, por outro lado, você tem um diretor maluco, porque o custo dele está subindo e eles não fazem a mínima ideia de onde e o que está acontecendo. Tá? Então, o FinOps, e por isso que eu falei para vocês lá no começo que eu meio que discordo que FinOps é apenas informar, otimizar e operar. Eu acho que é muito mais do que isso, tá? Você precisa trazer, como estava descrito na descrição do modelo de FinOps,
sendo redundante, mas é você trazer todas as partes da empresa para olharem para o mesmo objetivo, para um mesmo direcionamento, tá bom? Mais alguma pergunta sobre esses 7 pilares? Por enquanto, parece que está tudo ok. Tá bom, legal. Bom, então, o que é isso daqui? Aí a gente começa a falar, como é que a gente implementa muitas dessas coisas, das estratégias, uma vez que nós definimos estratégia, uma vez que nós definimos a maneira que a gente olha para esses custos, como é que a gente fala um pouquinho de otimização, né? E esse primeiro slide, tem 2 slides que eu queria compartilhar com vocês. Esse primeiro slide, ele mostra aquelas 77 opções que eu comentei para vocês de contratação de um mesmo recurso computacional. E eu estou falando principalmente em instância, em servidor, tá? Poderíamos falar de banco de dados, etc., mas até como é uma aula de introdução, um workshop de introdução, focando um pouco mais em EC2. Você tem aqui duas axes, né? Duas vertentes aqui. Você tem o quanto você, na horizontal, você tem de quanto que você fala de savings, ok? De economia, quanto que você pode trazer de economia, e na vertical o lock-in. O que é o lock-in? O quanto mais comprometido você fica com aquele provedor, tá bom? E o savings, a economia que a gente está falando sobre o valor on demand. Então, imagina o seguinte, vou tentar explicar o que é um on demand para tentar generalizar aqui sem ser muito técnico. Imagina o seguinte, você vai para um supermercado e você precisa de 1 quilo de arroz, ok? Ele vai te vender aquele quilo de arroz, sei lá, por R$5, tá ok? Esse é o que a gente chama de valor on demand. Você pode na segunda-feira comprar 1 quilo de arroz, você pode na sexta-feira comprar 1, 2, 3, 5 quilos de arroz e você pode ficar sábado, domingo sem comprar nada, ok? Quando você vai, você compra aquele valor on demand. É a mesma coisa com um servidor. Você liga um servidor, você paga ele por... não é mais nem por hora agora, já estão bilhetando no segundo, tá? Mas vamos colocar por hora. Então, você paga $1 por hora daquele servidor. A hora que você não precisar, você desliga ele e você não está pagando por ele. Então, esse é o valor on demand. E depois a gente tem os compromissos, tá? Que são as reservas que a gente chama. Então, em relação ao arroz, você chega para o cara do supermercado e fala o seguinte, olha, eu quero comprar 100 quilos de arroz seu durante 1 ano. Por quanto que você me faz? Aí, de repente, ele vai te dar um desconto. Ao invés de R$5, ele vai te cobrar R$3 por quilo. Porque você fez o compromisso. Tá? A mesma coisa com as instâncias. Você chega para o seu provedor e fala o seguinte, eu quero fazer um compromisso. Ele pode ser de 1 ou 3 anos. Então, você está vendo ali no lock-in que a gente tem a próxima faixa de 75, a gente tem ali um bloco e logo a faixa de 100, que é 100% do lock-in, você tem um outro bloco, tá bom? Então, você tem um comprometimento de 1 ano, comprometimento de 3 anos. Claro que quanto maior o seu comprometimento, maior vai ser o desconto. Da mesma forma que você pode chegar para ele e falar o seguinte, eu não somente quero ter um comprometimento de 3 anos contigo, mas eu quero pagar esses 3 anos upfront, né? Ou seja, à vista. Quanto que custa 3 anos dessas máquinas rodando? Custa $50 mil, tá bom. Tá aqui, ao invés de $50 mil, ele vai te dar um desconto por $25 mil. E você vai pagar aquilo à vista. Ou você tem a opção de falar, não, eu quero pagar metade agora e metade dividido nesses 36 meses, nesses 3 anos. Então, ao invés de 50 para 25, cairia, sei lá, de 50 para 30. Ou você tem uma outra opção, que é, eu não quero pagar nada upfront, ou seja, eu quero parcelar 100% desse montante. Então, ao invés de chegar em 25 ou 30, provavelmente você chegaria a 35, tá? Então, são opções diferentes de contratação. Outras opções que a gente tem são as spots, que é basicamente o leilão, né? Então, imagina o seguinte, que um fornecedor de nuvem pública, ele precisa ter máquinas prontas para quando você quiser subir, poxa, eu quero subir 50 máquinas M4X Large. Ele tem que estar com 50 máquinas disponíveis ali para você, tá? Então, essas máquinas ficam muito ociosas. E o spot, que é o mercado de leilão, o que acontece? Esse provedor chega para você e fala o seguinte, por exemplo, o valor on demand é $1 por hora, tá bom? Mas como essa máquina está ociosa, me fala quanto que você quer pagar nela. Aí você pode chegar para o fornecedor e falar o seguinte, eu quero pagar 30 centavos.
por ela. Então, de $1 para 30 centavos, eu estou tendo 70% de economia. E existe isso, tá? A gente auxilia nossos clientes a muitas vezes pegar até 90% de economia sobre aquela máquina. Então, eu quero fazer um lance de 30 centavos pelaquela hora. E aí eu estou rodando aquela máquina. Se aquela máquina precisar ser utilizada, ou de repente a Débora chega e fala o seguinte, não, eu quero fazer um lance de 50 centavos para aquela máquina. Eu perco aquela máquina, ok? E aquela máquina é alocada para a Débora ou é alocada para qualquer outra pessoa que está precisando daquela máquina. Assim, a gente consegue trazer muita economia utilizando esse modelo. É muito interessante. Você precisa ter um bom processo de automação, as suas aplicações precisam ser... E aí é onde a gente ajuda o nosso cliente, né? A gente monitora esse mercado de leilão, digamos assim, de spot, e a gente faz a orquestração das aplicações para você nunca ter essa baixa, você nunca ficar com a sua aplicação fora do ar, digamos assim. Então, é um modo muito bacana que você tem para você ter uma economia maior do que fazer reserva propriamente dito. Às vezes a gente chega para clientes nossos que a gente está conversando com eles, eles estão falando assim, estou prestes a fazer uma reserva. A gente dá um grito, não faz reserva não. Existem outras maneiras, Blocks é uma delas, que a gente pode te trazer mais economia que a reserva. Então, você está vendo que é por isso que ele está mais no canto direito, tá bom? Você tem uma economia maior e o seu lock-in é praticamente zero, tá? Mas ele exige um grau de um pouquinho mais de maturidade aí para você implementar isso. E o próximo slide que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. São as iniciativas que você pode ter versus o impacto que ela traz e a maturidade que a sua aplicação ou que o seu ambiente de nuvem tem que estar, tá bom? Então, eu selecionei aqui 8 iniciativas que a gente trabalha, na verdade, 8 grupos de iniciativas, tá? Que a gente trabalha e onde a gente tem maturidade versus impacto. Eu não sei se a gente precisa ir um a um aqui, até porque a gente está falando mais de uma introdução, mas geralmente eu gosto de falar da parte de automação, como vocês veem que a automação ela exige um pouquinho mais de maturidade, mas o savings que ela traz também é gritante. Outscaling, Spot e Serverless, ele traz um impacto bem maior para a sua aplicação, mas também o savings que ele traz é bem agressivo. Reserva de instância, o deletar recursos idle são aqueles recursos ociosos que você está consumindo e você não está precisando, tá bom? Até aqui, mais alguma pergunta ou posso seguindo? Pode seguir. Ô, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone e falar também, tá? Não sou só eu que falo, não. Fiquem à vontade para interagir com o Marcelo. Aqui vocês... é um encontro de amigos. Podem falar. Pode falar, Marcelo. Não, eu ia falar, se vocês tiverem alguma dúvida de, por exemplo, como é que funciona a parte, como é que a gente trabalha com a parte de right sizing, a parte de serverless, a parte de spots, eu posso entrar, acho que a gente tem um tempinho aí, a gente pode entrar um pouco mais a fundo. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou prosseguir, tá bom? Vamos lá, então. Plano de governança de cloud spending. Isso daqui, basicamente, fala o seguinte, depois que a gente implementa, a gente desenha todos os processos, a gente coloca todo mundo debaixo da mesma visão, eu preciso ter um plano de governança de gestão financeira da minha nuvem, tá bom? E ele é dividido em 2 áreas. A primeira área, e aí o FinOps está bem alocado aqui, é a parte do gatekeeping. O que é esse gatekeeping? Quem é responsável por certificar que o meu custo de nuvem ou a minha visão de nuvem não está desviando daquilo que foi planejado inicialmente, tá? E aí eu separei 4 iniciativas aqui que são importantes. E do outro lado a gente tem a parte de autonomia, que é a parte do pessoal de desenvolvimento, que eu também separei outras 4 iniciativas. E ambas precisam se falar. Por quê? O gatekeeping, ele fala, eu preciso implementar uma série de regras e processos. Porém, por um outro lado, você não quer tirar a autonomia dos seus desenvolvedores e das suas squads. Então, o seu plano de governança ele precisa levar isso em consideração quando você for implementar ele, porque senão você pode ter uma visão de FinOps, você pode ter uma visão de CFM, mas ela não é sustentável, tá
bom? Então, como é que a gente sustenta isso? Bom, em primeiro lugar, você precisa trabalhar uma política de tags. O que é uma política de tags? Uma política de tags é qualquer recurso, você pode colocar tags nele, você pode colocar nomes para eles, para eventualmente ser fácil você identificar cada um deles. Então, imagina que você tem uma máquina rodando. Uma das tags que você pode colocar é qual é o centro de custo dessa máquina, ok? Ou qual é o stage dessa máquina? É dev? É prod? É QA? Ou outra coisa que você pode falar, qual é o orçamento que essa máquina está consumindo? Ou quem é o responsável? Qual é a squad responsável por essa máquina? Por quê? Porque depois, quando você fala na administração de custo, a gente pode administrar por tags. Eu posso começar a perguntar assim, quanto que o meu ambiente de desenvolvimento custa? Quanto que o meu serviço a minha aplicação de CRM custa? Tá? Então, as tags essa política de tags é importante para você garantir essa visibilidade na hora que você for olhar para o seu billing. Tá? Orçamentos. Então, você precisa ter um orçamento para a sua infraestrutura de nuvem. Eu acho que nós já conseguimos convencer a diretoria financeira que nuvem é um cheque em branco, tá? Você começa um mês e você não sabe se você vai gastar $100 ou $1 milhão, depende do dedinho ali do seu desenvolvedor, depende do dedinho ou das decisões feitas pelo seu gerente, enfim, mas é um cheque em branco, tá? Então, você precisa ter uma estrutura de orçamento, você precisa ter, e automatizado isso, gatilhos para que, se, vamos supor, no dia 5 do mês, eu já consumi 30% do meu orçamento, eu preciso ter um alerta, ok? E aí é legal a política de tags, porque eu não somente tenho um alerta, você pode não só falar do seu gasto geral de nuvem, mas você pode ter alarmes para tags específicas. Então, se o meu CRM consumiu mais de 30% nos 5 primeiros dias do orçamento dele, eu já recebi um alarme. E eu não sei se está ficando claro isso, mas assim, uma coisa é você falar um alarme para toda a sua infraestrutura de nuvem. Outra coisa é um alarme só para o seu CRM, só para aquela aplicação específica. Porque se você implementa uma política de tag e você tem o seu orçamento baseado em política de tag, a hora que aquele agressor tiver um desvio, você já identifica quem foi e você não deixa ele impactar no orçamento todo da empresa. Porque o orçamento todo da empresa, CRM teve um desvio de 30% nos primeiros 5 dias. Tá? Você só vai ter um alarme no orçamento geral da empresa dali provavelmente 4, 5 ou 6 dias. Tá? Agora, se você tem uma política de tags bem implementada, você consegue fazer o seu orçamento baseado nessa política de tags. Tá bom? Um outro ponto que a gente tinha comentado é a política de usuário. O que o meu usuário pode fazer, o que o meu usuário não pode fazer. A gente gosta de trabalhar muito isso com os nossos clientes e principalmente assim, qual é o nível do seu DevOps? Ah, não, eu tenho um cara júnior aqui, eu tenho um cara que está iniciando aqui. Bom, então esse cara que está iniciando, a gente vai colocar ele debaixo de uma política que ele não vai poder subir nenhuma máquina que gaste mais do que $50 por mês e ele não vai poder subir mais do que, sei lá, 10, 15, 20, 50 máquinas. Aí depende muito do tamanho da sua empresa e etc. Mas eu tenho uma política de usuários que ela suporta essa minha infraestrutura. Lembra, eu estou dando autonomia para ele. Ele pode subir a máquina dele. Só que é uma máquina baseada no perfil dele. Se ele é um cara que está iniciando, poxa, ele não precisa de subir uma máquina que me custa $150 por hora. Tá? E o quarto e último ponto, que é infra como código, que a gente já falou inicialmente. Você, como parte do gatekeeping, digamos assim, com esse processo de gatekeeping, você não pode settle for less, né, que em inglês a gente chama, você não pode aceitar nada menos do que isso. A sua infraestrutura precisa ser como código. Como é que eu estou fazendo o deploy disso? É por código. Não é ninguém colocando, mexendo no console. Eu não estou provisionando máquina com ninguém mexendo no console. É tudo por código. Para quê? Para eu garantir que existe estabilidade entre os meus stages, né? E até mesmo para o projeto.
eu posso garantir que entre os meus projetos eu defino uma política de infraestrutura como código, como eu comentei anteriormente, tá bom? E aí a gente vai para o outro lado, quando a gente fala de autonomia. Eu tenho minha parte de gatekeeping, tudo que eu preciso fazer, mas como é que eu dou autonomia para esses caras e o que eu posso esperar da minha equipe de dev, tá bom? Dos meus squads de dev. Eu tenho que dar liberdade para eles, a gente chama de liberdade de start. O que é essa liberdade de start? É a liberdade de subir uma máquina. A pior coisa que você pode fazer é implementar uma política dentro da sua empresa onde o desenvolvedor, para ele subir uma máquina, ele precisa abrir uma solicitação para um gestor, ou é muito comum isso agora, o desenvolvedor tem que abrir uma solicitação para a equipe de infra, e a equipe de infra libera a máquina para ele. Gente, a gente está perdendo a agilidade que a nuvem trouxe para a gente. E eu acho que a gente está com pessoas bacanas aqui, que está todo mundo trabalhando com metodologia ágil e etc. Então, não adianta você trabalhar com uma metodologia ágil e tirar do seu dev a possibilidade dele de iniciar uma máquina. Tá? Novamente, você precisa ter o seu gatekeeping. Quem está querendo iniciar essa máquina? Qual o perfil dessa máquina que ele está querendo iniciar? Em qual ambiente? Tá? Isso são pontos importantes. Leverage Cloud Service. E essa expressão é melhor em inglês do que em português. Ou seja, o que eu posso utilizar da nuvem para me ajudar a ir de 0 a 50, de 0 a 80 de maneira mais rápida? Então, a gente estava falando de AI lá no começo. Poxa, a minha empresa, um exemplo, a minha empresa é uma empresa que vende passagem aérea, né? Uma empresa de turismo. Mas eu quero fazer um bot onde, bom, não é um bot propriamente dito, mas onde ao invés de texto eu vou responder por áudio, tá bom? Então, eu preciso de um AI para transcrever o meu texto para áudio. Ao invés de eu montar essa aplicação, poxa, eu posso utilizar uma aplicação como serviço, e aí se não ficar muito claro o que é uma aplicação como serviço, tá? Uma plataforma como serviço, vocês podem perguntar que eu gasto um tempinho a mais falando. Mas assim, poxa, eu tenho uma empresa de turismo e eu quero implementar essa funcionalidade, poxa, com certeza eu vou utilizar uma plataforma como serviço, numa AWS, numa Microsoft, num Google, que vai me permitir simplesmente pegar o texto que eu quero, jogar num endpoint e receber um áudio num outro endpoint para entregar para o meu cliente. Eu consigo ter isso rodando literalmente em algumas horas, se você tem um dev bom, para não falar 1 ou 2 dias, versus que construir aquilo do zero. Então, assim, eu estou esperando, eu tenho expectativa do meu desenvolvedor que, baseado no plano e na estratégia de nuvem, ele consiga pegar o que a cloud tem para oferecer de melhor e ele alavancar essa utilização, tá bom? Eu quero dar liberdade para ele fazer isso. Utilizar softwares de terceiros, que vem bem próximo do que a gente já falou anteriormente, de CDN ou mesmo o PaaS. Eu quero dar liberdade para o meu dev de testar softwares de terceiros, seja marketplace, seja fora da nuvem, para ele tentar me trazer o melhor resultado. E a partir do momento que eu pego esse dev e eu começo a inserir uma cultura de FinOps, ele está envolvido nisso, esse cara vai olhar não só o que é melhor para ele, mas ele também vai olhar o lado financeiro da coisa. E finalmente, POC. Eu quero dar autonomia para o meu desenvolvedor fazer POCs, tentar coisas novas, tá? Então, poxa, eu vou subir uma máquina aqui porque eu tenho um projeto, sei lá, que eu preciso fazer no Arduino, que eu tenho um projeto para fazer de AI, um projeto de Machine Learning, e eu quero saber o que é melhor eu fazer. É melhor, de repente, eu trabalhar no open source? É melhor eu trabalhar numa plataforma como serviço? Deixa eu respirar aqui. O ponto nós temos aqui esses dois lados de gatekeeping e a gente tem esse lado de autonomia, que são as minhas squads, são os meus desenvolvedores. Eu preciso dar o quê? Eu preciso dar visibilidade para o meu desenvolvedor, para a minha squad, e ao mesmo tempo eles precisam estar debaixo de uma compliance, né? de uma estrutura de governança em cloud spending, tá bom? Então, isso daqui é dessa maneira que você consegue manter uma estrutura de FinOps sustentável. Se você não tiver uma política de tag, se você não tiver orçamento, política de usuário, infraestrutura como código, você não vai conseguir gerir o seu projeto de FinOps. Se você tirar a liberdade da sua squad
de iniciar máquinas, de testar serviço, de fazer POCs, etc., você vai perder a agilidade e você vai perder a sua entrega contínua, ok? Débora, a gente tem mais 10 minutinhos? Como é que tá? 10 minutos, 9 minutinhos para ser mais chata. Oi? Tô brincando com você, eu falei 9 minutinhos para ser mais chata, mas temos tempo sim. Eu já estou terminando aqui. Então é o seguinte, o que eu gosto de fazer quando a gente chega para uma empresa, e eu gostaria até de perguntar para vocês, tá? Eu acho que como a maioria de vocês já falou que está procurando sobre FinOps agora, um bom projeto de FinOps, ele me responde as seguintes perguntas. Quanto custa? Quanto custa uma transação no seu e-commerce? Então, o meu e-commerce vende móveis. Um cliente chegou, colocou um móvel no carrinho, finalizou, teve o seu pedido aprovado. Quanto que custa de infraestrutura isso? Uma transação no meu e-commerce custa 20 centavos de dólar ou de real. Isso é importante para você até saber a viabilidade do negócio. Tá? Então, quanto que custa? Quanto que custa manter o nosso ambiente de desenvolvimento na nuvem? Ou quanto custa manter cada aplicação que nós temos na nuvem? Se você não consegue responder essas perguntas ainda, você tem um grande trabalho para fazer ali. Tá? Então, o FinOps está no lugar certo, porque você precisa começar a desenvolver isso. Porque até então você está nas cegas. Você simplesmente está rodando a aplicação e esperando, cruzando os dedos para que não venha muito alto o seu custo. Então, uma squad madura de FinOps, uma empresa madura em FinOps, ela consegue responder essas perguntas, tá? E tem N outras perguntas, mas essas são uma delas. E eu queria fechar com 3 considerações finais. Primeira, cuidado com softwares de recomendações. Tá? É muito comum hoje no mercado falar, olha, o meu software, você espeta ele na sua nuvem e a gente vai te dar um monte de recomendação. Cara, software não te dá a recomendação correta. Por quê? Porque software de recomendação, ele não olha para a sua estratégia de nuvem, ele não quer saber de sazonalidade, ele não quer saber de N coisas, ele não quer saber da sua maturidade. É bom o software de recomendação? Sem dúvida nenhuma, é um bom começo. Mas por isso que eu coloquei ali um dos passos que a gente tem no nosso framework eu preciso entender qual que é a sua estratégia de nuvem, preciso entender quais aplicações que você tem debaixo da sua nuvem, qual é a maturidade de cada aplicação, ok? O que você tem terceirizado, o que você tem em casa, para eu definir um plano de otimização e poder começar a falar em recomendações de savings. Então, cuidado para pegar um software as a service aí de otimização e te dar um monte de otimização e você acabar não otimizando nada, porque basicamente ele olha o último mês, os últimos 2 meses de consumo que você tem e ele faz em cima daquilo. Então, se você teve 2 meses, 3 meses com uma sazonalidade alta, ele vai te pedir para você fazer uma reserva, para você fazer um comprometimento muito maior do que você realmente precisa, tá? E aí essa consideração número 1 é um pouco mais técnica, mas consideração número 2, que também é técnica, tá? Nem sempre serverless ou PaaS, compartilho, pode ser no final? Compartilho. Nem sempre serverless ou PaaS é mais barato, tá? Considere o controle e o lock-in. Então, o que eu quero dizer? E eu não quero entrar, eu não sei se todo mundo sabe o que é serverless, posso explicar depois nas perguntas e respostas, mas basicamente o exemplo que eu dei do AI. Então, eu tenho um texto que eu quero receber uma mensagem de voz, ok? Se eu utilizo aquilo como PaaS, né, como plataforma, como serviço, ele é mais barato. Agora, se aquilo, em primeiro lugar, é core da minha empresa ou eu vou utilizar ele num volume muito alto, nem sempre vai ser a melhor opção, tá bom? Tem empresas que a gente conhece que eles falam, não, olha, tudo que eu puder consumir de PaaS, eu quero consumir de PaaS. Mas eles têm um lock-in gigantesco, eles não têm controle tão grande, a propriedade intelectual não está com eles. Então, essa é uma outra consideração que deve ser feita. E aí eu acredito que está muito mais no nível gerencial e diretoria. E a consideração final, que eu já tinha meio comentado com vocês, projeto de otimização de custo não é de uma pessoa só. Eu acho super legal que vocês estão interessados nesse assunto sobre FinOps, mas isso é algo que precisa de outras pessoas comprando essa iniciativa. E nos 3 níveis, no nível da diretoria,
no nível da gestão e no nível operacional. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar de introdução a FinOps. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, entrar em algum assunto específico, estou aqui para a gente bater um papo. E é isso. Super bacana, Marcelo. Eu adorei. Realmente, para mim, foi muito instrutivo. Para você, Lê? Não, curti bastante, bastante mesmo. Depois que eu vi esse tema girando aí nas redes, eu falei, cara, eu preciso trazer alguém especialista nesse assunto para falar aqui com a gente, que tinha muita gente confundindo FinOps com DevOps, né? Estamos falando que era a mesma coisa. Eu falei, cara, não é isso não. Eu preciso pegar um especialista para trazer, para comentar, para falar que não é a mesma coisa, né? Então, tinha muita gente achando que dava para misturar, e não é isso. A gente viu que FinOps é algo muito maior do que aquilo que a gente andava lendo por aí. Quer dizer, é toda uma estratégia para você conseguir colocar o seu produto, né, no mercado de um jeito que você não quebre, né? Como eu disse lá da água, né? Da água é você se afogar naquilo que você mesmo está planejando em ganhar dinheiro, e ao contrário, você vai tomar um puta de um prejuízo porque você não fez um planejamento correto, né? Então, deu água no negócio. E isso é uma preocupação muito grande, principalmente a gente que entra com projetos de ágil, está entrando em grandes multinacionais, com projetos de inteligência artificial, projetos de data mine, de estruturação de dados, e a galera querendo jogar tudo para fora, entendeu? Querendo jogar tudo para a cloud. E isso realmente é algo que a gente está vendo que vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, eu acho que ninguém fez essa pergunta ainda, mas assim, eu já tive outros workshops que me fizeram essa pergunta. Por exemplo, das 3 principais americanas, Microsoft, Google e AWS, qual é a mais barata? Né? Em qual eu devo ir? Vale a pena eu estar pronto para sair de uma e migrar para outra, etc? Porque acho que você tocou num assunto interessante. Mas imagina o seguinte, é a mesma coisa que eu ir em 3 restaurantes estilo buffet, diferente. Cada um com um preço diferente. A questão não é quanto eu vou pagar no final, mas é quanto eu estou deixando no meu prato. Porque assim, se a gente leva em consideração quanto de comida eu estou deixando no meu prato no final, se a gente leva em consideração que a gente tem 30% de desperdício, independente para onde eu for, eu tenho 30% antes de falar de otimização. E aí, quando você fala de Big Data, Analytics, aí, eu preciso falar de arquitetura disso tudo. Entende? Existe arquitetura que vai drive o seu custo lá para cima. E existe uma arquitetura bem feita, com uma mentalidade de FinOps, etc., que vai conseguir enxugar isso, né? Então, muito passa pela parte de arquitetura também, né? E aí entra até no conceito que a gente trabalha também, que é o conceito do Lean, né? Que é eliminar os desperdícios, e o FinOps vem exatamente a encontro disso, que é eliminar o desperdício que se tem em cloud. E logicamente que não é só isso, mas pô, isso já ajuda bastante, sendo que 30% de tudo que é utilizado é desperdiçado, cara, efetivamente é muito dinheiro jogar no lixo. Exatamente. E às vezes a empresa nem sabe que está jogando esse dinheiro fora, esse que é o problema. Pior ainda, né? E aí acho que é o ponto da questão do porquê FinOps não é DevOps, entendeu? Porque o DevOps a gente está no nível operacional. O DevOps, o FinOps, ele precisa se preocupar com a cadeia toda. Tá? Então, o DevOps, muitas vezes, ele está olhando, e no bom sentido da palavra, para o próprio interesse dele, para entregar alguma coisa mais rápida, para ser mais ágil, para ser mais viva. E o FinOps está olhando para quê? Para a organização como um todo. E como é que eu me certifico que aquela estratégia estipulada, estabelecida no início, a gente consegue implementar não só no nível da diretoria, no nível de gestão, no nível do DevOps, arquitetura, segurança, enfim. DevOps preocupado em trabalhar vamos trabalhar com microserviço, vamos trabalhar com divisões, só que sim, chega, e eles não querem saber da conta, né? O problema é a conta que chega no final depois de tudo isso. Exatamente. Eles se preocupam com a parte técnica. Não, vamos separar tudo em microserviço e tudo bonitinho, legal. Aí vem a conta no final e o pessoal fala, vixe, eu acho que não foi muito bem planejado isso, né? E o que acontece assim, bastante, tá? Por exemplo, como é que muita empresa trabalha com
minha máquina está saturando, estou com um problema aqui, eles crescem o número de máquinas, né? Tem um caso de uma empresa que eles precisaram abrir vários Net Gateways para resolver um problema que eles tiveram. E aí, naquele calor, não abre, sobe esse monte de instância, caro pra caramba as instâncias, subiram, resolveu o problema, putz, resolveu o problema, deu certo, já consertaram tudo, beleza. Todo mundo foi para casa, todo mundo foi feliz que sanou o problema. Perfeito. No final do mês, fechou a conta, e eles foram olhar, a conta deles estava $16 mil mais caro. Cara, $16 mil, o que aconteceu? O pessoal, na hora que eles provisionaram o Net Gateway, que depois que terminou, que o problema foi solucionado, eles esqueceram de desligar as máquinas. Desligar. Então, assim, e não tem como falar muito que é culpa do DevOps. Por quê? O DevOps hoje, o desenvolvedor hoje, ele está muito atarefado. Ele precisa solucionar um problema, mas ele tem um pipeline, ele tem um backlog de N coisa. Então, ele soluciona um problema, já vai para o backlog dele e começa a fazer outras coisas. Mas, quando você não tem um gatekeeping, né? Quando você não tem uma estrutura para você acompanhar os seus gastos, você só recebe aquilo no final do mês. E aí já é surpresa, aí já era, aí é bomba. Exatamente. Não é nem surpresa, é bomba, já chegou. É que eu falo que pode dar água, porque assim, $16 mil, dependendo do tamanho da empresa, é um custo que é aceitável. Tá ruim, vamos pensar, jogou fora, mas resolve. Mas dependendo da empresa, você joga $16 mil, $20 mil, você quebrou o cara não vai ter dinheiro para pagar. Só para dar um contexto, é uma empresa que gasta $30 mil por mês de nuvem. Então, $16 mil é 50%. Então, já foi ruim, já foi uma situação complicadíssima. Né? Exatamente. O lucro foi para o buraco todinho. E assim, pessoal, enquanto nós estivermos trabalhando com pessoas, erros acontecem, vão acontecer. Mas se eu tenho uma estrutura para mitigar esses erros, enfim. Show de bola, show de bola. Eu acho que é por aí. Curti muito. Bacana, pessoal. Vocês não querem abrir a câmera, abrir o áudio, conversar um pouquinho? Vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? Vamos conversar, tirar nossa foto, quem quiser, obviamente, né? Se não pode ficar com a câmera fechada, mas vamos conversar. Como é que foi para vocês? Tivemos alguns cumprimentos. Foi muito bom, gostaram da estrutura e tudo mais, parabéns. Mas podem falar, tá todo mundo tímido hoje, Marcelo? E eu falei que eu era tímido, hein? Alguém tinha pedido meu e-mail. Agora eu só não tô achando aqui. Manda, fala aí para todo mundo. Posso colocar aqui no chat? Pode, pode. Bora. A única coisa que eu vou pedir, só não me coloque em lista de spam aí, tá? Ó, esse aqui é o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, pode entrar em contato aí depois. Acho que ninguém tem dúvida aqui. Eu não sei se a apresentação foi muito boa, que ninguém tem dúvida, ou tá todo mundo boiando e ninguém. Não, mas olha, eu vou colocar por mim. Eu vou colocar por mim. Não, a explicação estava bem detalhada, bem direcionada, né? Então, assim, para quem está buscando o início de um conhecimento sobre FinOps, a diferença para DevOps, o que é, realmente já clareou. E agora, logicamente, os próximos passos, né? Se aperfeiçoar sobre esse tema, ver a necessidade dentro da empresa, começar a olhar, falar assim, putz, e agora? Lá na minha empresa a gente está olhando para isso, não está olhando para isso? O quanto eu estou gastando com isso? Putz, será que é legal eu chegar para o meu diretor e falar, cara, vamos começar a olhar para esse negócio? De que jeito que eu começo? Aí sim, buscar algum treinamento, buscar um conhecimento melhor relacionado, porque queira ou não queira, se você não sabe qual é o custo que você está tendo da sua infraestrutura, seja no ambiente virtualizado, seja no ambiente em cloud, seja num servidor físico, enfim, se você não tem esse custo bem definido na sua cabeça, você pode estar tomando prejuízo na venda do seu produto, onde você está achando que está com uma margem de lucro fenomenal, só que na hora que você joga a infraestrutura para dentro desse custo, a coisa dançou, entendeu? Então, assim... Pode falar. Não, eu acho que dentro disso que você falou, um outro ponto importante são as empresas que, a gente não tocou aqui, mas empresas brasileiras que estão vendendo
o seu serviço, o seu produto como serviço, né? Software as a Service, mas estão pagando a infraestrutura em dólar. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela presta contabilidade como serviço. Então, você entra no meu site e eu tenho meus planos ali, eu vou te vendendo os meus planos, etc. Se você não souber precificar sua infra em dólar versus o quanto você vai precificar o seu cliente, você tem que se preocupar como é que está a variação do dólar e etc. Sim. Até onde, se o dólar for, sei lá, a 5,50, a 6, já está comendo quantos por cento da minha margem? Eu não acredito tanto que isso é trabalho do FinOps para estabelecer isso, porque eu acho que é muito administrativo, mas totalmente é trabalho do FinOps, dar toda a munição para o administrativo, financeiro, ou se leva ou estabelecer esses padrões, tá? E aí, assim, eu vou fazer uma crítica aqui, até mesmo para diretores, eu não sei, principalmente quando a gente fala de grandes empresas, né? Quando a gente fala de empresas enterprise, é muito comum essas empresas terem estratégias de hedging, principalmente quando você trabalha com commodity. Então, para você não ficar refém do dólar, a empresa tem uma estratégia de hedging estabelecida. Porém, nós entramos, e falando especificamente no Brasil, nós entramos para o mundo da nuvem pagando em dólar, sendo refém em dólar, como um país de terceiro mundo, e ninguém pensou nisso. Poxa, a minha empresa toda a minha infraestrutura é dolarizada, eu estou refém disso, então eu vou fazer um plano de hedging para quê? Caso o dólar suba, eu não preciso me preocupar, porque eu já tenho uma estratégia de hedging. Se o dólar descer, não tem problema, eu não estou ganhando nem perdendo, mas eu neutralizei o meu orçamento, digamos assim, dolarizado. Eu não vi assim, cara, eu não conversei com ninguém que tinha uma estratégia de hedging para o que a gente viu agora nesse cenário. Claro, implementar uma estratégia de hedging com o dólar a 5,30 não tem muito o que fazer, né? Acho que a Alter está perguntando, fora a questão do dólar, tem a questão da tropicalização. A tropicalização é alta, você tem impostos aí que você precisa pagar no meio do caminho que agridem a sua conta. E aí eu acho que sem um planejamento de hedging, com esses impostos, você ofende ainda mais. Enfim, e aí acho que um outro ponto, tá? Falando sobre isso. Você precisa ver, você precisa começar a ter como empresa, e isso é lá no nível da diretoria. Eu estou entrando em 2021, vamos falar do planejamento de 2021. Qual é o dólar que eu quero trabalhar para 2021? Eu preciso estabelecer o meu dólar. Então o meu dólar do planejamento, meu planejamento financeiro estabeleceu um dólar, um exemplo, 5,20. Ok. Toda vez que o dólar for abaixo de 5,20, eu preciso comprar dólar. Eu preciso comprar dólar, eu preciso me dolarizar. Para quê? Quando o dólar em 2021 estiver acima de 5,20, eu já tenho aquele dólar. Se eu não tenho nenhuma estratégia de hedging, pelo menos eu preciso fazer isso, tá? Que aí eu começo a mitigar a coisa. Porque quando eu não tenho estratégia de hedging, quando eu não tenho estratégia de equilíbrio de câmbio, e eu estou com tropicalização, como o Altair colocou, eu estou muito refém. A gente tem, aqui nos ouvindo, a gente tem um especialista forte nessa parte financeira. Ele está quietinho, mas o cara conhece demais aí essa parte financeira, né? Acho que ele deve estar assim. Ele deve estar falando assim, sem falar meu nome, ele vai ver comigo. Mas, enfim, temos aí um amigo aí muito querido aí, que ele muito desse mercado financeiro, já participou e participa de alguns conselhos de bancos e assim por diante. Mas ele deve estar falando, putz, é isso mesmo, né? Tem que ter esse tipo de política, senão a coisa vai para o buraco. Não tem jeito. Verdade. Não, mas Marcelo. Então é isso, pessoal. Tá tudo ligado aí. Eu vou falar mas considerando cortando a Débora, né? Não, pode falar. Assim, agradeço demais aí a apresentação. Curti muito aí a explanação que você fez. Acho que ficou bem claro realmente. Para quem não conhecia o tema, já deu uma clareada, né? Até para mim mesmo, que eu já tinha estudado um pouco do tema, olhando, tal, vendo o que eu poderia utilizar dentro das minhas apresentações, né? Até o Vidal já comentou, pô, isso aí a gente pode falar de Lean Budget, entra nessa parte toda, enfim.
Então, a gente tem esse conceito. Então, eu curti muito, me deu uma clareada legal. E agora é ir para cima, né? A gente vai ter outros webinars aí em conjunto, né, em parceria, para tratar de assuntos aí já pegando cada caixinha, dando um detalhamento maior. Eu acho isso bem interessante e bem importante. E obrigado Legal. mesmo. Obrigado mesmo. Imagina. Obrigado aí, pessoal, pelo convite, tá ok? Somos nós que agradecemos mais uma vez. Para mim também foi muito bom. Aprendi muito. É isso que eu gosto de aprender. Um universo fascinante. Eu também venho da área de qualidade, então estou com um pezinho lá no DevOps. Então, aprender mais e entender sobre essa parte toda de gestão faz todo sentido e faz parte dessa trilha, né? Então, Legal. foi muito bom, como o Ailton disse, foi cirúrgico, foi muito claro, um monte de gente dando parabéns aí. Mais uma vez, obrigada, Marcelo, e espero realmente que seja só o primeiro de muitos aí. Aliás, espero não, eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Olá, olá, nossa, vamos ter uma foto agora. Aí. O homem que eu estava falando apareceu no vídeo, hein? Aí sim. Vamos tirar uma foto, pessoal. Quem pode abrir a câmera, por favor? Vamos lá, tá todo mundo muito tímido, não tô entendendo, Leandro. Vamos lá, cadê o Carlos? Vamos lá, galera, vamos abrir a câmera, vamos tirar uma fotinha. Aí, muito bem. Dorival, se você tiver alguma consideração para fazer também, por favor, estamos aí à sua disposição, hein? Não, estou só aprendendo, meu amigo, só aprendendo, fica tranquilo. É isso. Então, vamos lá, pessoal, vamos abrir a câmera e tirar fotinha, temos vamos lá. Bebê, que lindo! Ah, lindo! Oh, parabéns, Carlos, muito... Aí, já tem até um baby, um alfa, é alfa, Vidal? Acho que é alfa, né? Tá no alfa, tá, da cidade alfa. São os alfas. Tem até o alfa já aprendendo FinOps, olha que beleza. Vamos lá para nossa foto, então, pessoal? Vamos lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, já! Aí, galera. Aê, deu certo! Uhul! Show de bola. Obrigado aí a todos pela participação. Obrigada, Dorival. Muito obrigada, pessoal, mesmo. Ficamos muito felizes, Dorival não, Dourado. Não sei por que eu falei Dorival. Paty, obrigada. Dele, né? Obrigada, gente. Há controvérsias, mas tudo bem, tranquilo. Paty, obrigada. Todo mundo, muito obrigada. É sempre muito importante ter vocês aqui com a gente, de coração. Obrigada a vocês. Um super beijo. E até a próxima. Dorival, é verdade. Eu nunca chamo ele de Dorival. Toda vez que a gente fala Dourado. Marcelo, não sei por que eu falei. Mas isso é lá o pessoal que é o Érico que fala, né? É muito comum esse nome. Chamar pelo Dourado, que é mais bonito. Mas tá bom.